Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia, que estejam em casa cuidando da saúde de vocês e estudando. Não posso iniciar essa videoaula sem dar essas duas recomendações que são tão importantes. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 de língua inglesa e vamos também iniciar a nossa apostila 4. Se você ainda não pegou, por favor, vá até a escola e pegue a sua apostila. É importante que você esteja com a sua apostila em casa para que você possa acompanhar a videoaula, fazer as suas observações, responder os seus exercícios. Então, se você ainda não pegou, é só ir até a escola e pegar a sua apostila. Bom, hoje nós vamos falar sobre causative form. Vamos falar sobre um assunto que talvez seja a primeira vez que você esteja vendo. Vamos lá. Causative form é uma estrutura usada para expressar uma ação. Só que não é qualquer ação. Geralmente um trabalho ou uma tarefa. E essa ação não é realizada pelo sujeito da frase. Ela é transferida sob solicitação, ordem ou exigência para uma outra pessoa. Então vamos entender como é que nós vamos estruturar essas orações. Essa estrutura pode ser formada especificando para quem o agente, a ação é transferida, ou sem especificar o agente. Nesse caso, não há informação sobre quem executa a ação expressa dentro da oração. A forma mais comum do causative é com o verbo auxiliar have, mas há outros verbos que também podem ser usados como auxiliares. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é o mais comum, é aquele com o verbo have. Bom, a primeira estrutura é aquela sem um agente. Então, qual vai ser a estrutura? Sempre que você quiser expressar esse tipo de oração, esse tipo de ideia, você vai ter o verbo have, mais o objeto da oração, mais o particípio passado do verbo principal. Bom, particípio passado do verbo principal. Se for um verbo regular, como é o caso do exemplo que eu coloquei ali para vocês, o washed, você vai acrescentar o ed. Ele é regular. E se for um verbo irregular, você vai ter uma forma especial para esse verbo. E aí é aquela nossa terceira coluna da nossa lista de verbos. Olha o exemplo que eu coloquei para você, I have my car washed every Saturday. Ok? Então você percebe ali, olha a estrutura dentro da oração. Have, o objeto da frase, mais o particípio passado do verbo principal. Mas essa estrutura só quando você não tiver o agente. Agora, preste atenção, uma estrutura com um agente. Então, você vai ter ali o verbo have, o agente da oração, o verbo. Só que agora, quando você tem o agente da oração, você vai usar esse verbo no infinitivo, sem o to. E depois do meu verbo, você vai colocar o objeto da oração. Então, olha como fica ali a estrutura. I have my son wash my car every Saturday. Ok? Então, perceba ali, o verbo have, o agente da minha oração, o meu verbo no infinitivo sem o to, mais o objeto. Agora, analisaremos a construção do causative form com o auxiliar get. Nesse caso, o sujeito convence ou paga outro para fazer alguma coisa. Primeiro eu te dei um exemplo com have, que é o mais comum. Agora eu vou usar um outro auxiliar. Na sua apostila tem outros exemplos, mas eu escolhi ali o get. Como fiz nos outros exemplos. Primeiro, vou te dar um sem um agente. Como vai ser essa estrutura? Você vai ter get, o objeto, mais o verbo no particípio passado, tá certo? Não esqueça, se for regular, você vai colocar o ed. Se for irregular, como é o caso desse outro exemplo que eu coloquei, é a terceira coluna ali, da nossa listinha de verbos. Olha o exemplo. I can get it done if I want. Então, você percebe claramente a estrutura que foi colocada ali.
Agora, nós temos a estrutura quando nós tivermos o agente. Então, você vai ter get mais o agente, o verbo no infinitivo com o to. Agora, você não vai retirar o to. Olha lá no exemplo, to do, ok? E depois desse verbo que vai estar no infinitivo com o to, você vai ter o objeto da oração. Olha como ficou ali o exemplo. I can get him to do it if I want. Você percebeu que agora eu não destaquei a estrutura, porque nos exercícios que você vai fazer, essas estruturas não estarão destacadas. É para que você identifique, certo? Bom, agora o que você vai fazer? Você vai pegar a sua apostila, você vai aos seus exercícios do capítulo 14 e você vai responder todas as questões que estão aí. Você vai perceber que tem muitos textos. Faça aquela análise verbal que eu sempre digo a vocês. Identifiquem essas estruturas dentro dos textos, ok? Bom, você vai fazer as atividades que estão aí, já sabe. Se tiver alguma dúvida, é só chamar pela plataforma, pelo WhatsApp, o que for mais fácil para você, ok? Tenha uma excelente semana, continuem estudando e não esqueça do seu comprometimento com os seus estudos. Isso vai fazer toda a diferença, ok? Fiquem com Deus. Grande beijo.